Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Carlos Alberto Stechan, físico, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, ex-petroleiro, 13 anos de Petrobras. Gostaria de convidar vocês para esta aula de número 023 de Geometria Plana. Quando nós estamos numa floresta, nós temos diversas possibilidades de caminho e muitas vezes o caminho pode se tornar bastante difícil. Então, a geometria plana, ela tem esse tipo de característica. A gente pode seguir um caminho mais simples e curto ou um caminho mais complicado, como nós vamos ver aqui. Este exercício ele vai ser feito pelo caminho mais simples, ou seja, nós vamos resolver de uma maneira bem rápida. Mas existe uma outra maneira que a gente vai trabalhar com tangentes apenas por curiosidade, que são exercícios típicos de Olimpíada. Na figura a seguir, nós temos um quadrado, MNPQ, e dentro desse quadrado um triângulo equilátero, NPR. O ângulo alfa mede. A primeira coisa que a gente deve fazer é entender que se você tem um quadrado, você tem 4 lados iguais. Então, você já tem que colocar que os 4 lados do quadrado mede L. Porém, ele fala que o triângulo é equilátero. Então, os 3 lados são iguais. Este lado é igual a este, que é igual a este. Embora não pareça, né? Mas aqui também é lado L. E aqui também. Esta é a parte mais importante, por incrível que possa parecer. Porque se isso é uma verdade, se este lado PR é igual ao lado PQ, significa que estes ângulos são iguais. E isso foi falado num vídeo lá atrás. Você pode ver o meu vídeo que eu tratei de geometria plana. Se aqui é 60 graus porque o triângulo é equilátero, os outros ângulos também são 60, como cada vértice do quadrado é 90 graus, aqui é 30 graus. Então a gente tem a seguinte consideração. Aqui nós vamos chamar de ângulo beta. Já que um ângulo é alfa, eu vou chamar o outro ângulo de beta, a letra B do alfabeto grego. E aí, nós já temos aqui a continha preparada do que vai dar o resultado da soma dos ângulos internos do triângulo PQR. O triângulo PQR, que é este triângulo aqui, ele tem a soma dos ângulos internos 180 graus. Então, 2β mais 30 dá 180. 2β é igual a 180 menos 30 graus, 2β é igual a 150 graus, beta é igual a 150 dividido por 2, portanto 75 graus. Mas tem algo importante nesse cálculo. Se beta é 75 graus, eu sei que a soma de alfa mais beta neste vértice tem que dar 90. Então, nós vamos escrever isso, que beta mais alfa ou alfa mais beta dá 90 graus. E aí, nós já sabemos o valor de beta. E o problema morreu, né? Porque se beta é 75 graus, eu jogo no lugar de beta o número 75. Portanto, o alfa é 90 menos 75, que é igual a 15. E a resposta é a letra B. Como você pode ver, esse exercício ele é bastante simples. Agora nós vamos resolver este mesmo exercício de um jeito mais demorado e eu vou pedir um pouco de paciência de você, desde que você queira. Nós iremos trabalhar com tangentes. Nós sabemos que a tangente de um ângulo, ela é o seno de θ sobre o cosseno de θ. Esta é a expressão da tangente. A tangente pode ser entendida também como o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Essas duas expressões são válidas. A tangente de 30, ela é o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Dividir uma fração pelo outro, você escreve a fração de cima, que é 1 sobre 2, e multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso da de baixo é 2 sobre raiz de 3. E agora, você cancela aqui, né? Esse com esse. Você tem que é 1 sobre raiz de 3. Não se escreve em matemática raiz embaixo. A gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Então fica raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Portanto, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Analogamente, a gente vai fazer o cálculo da tangente de 60.
A tangente de 60 é o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é igual ao seno de 30, que é meio. Você repete a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo, que é 1 sobre 2, vira 2 sobre 1. Analogamente, você cancela este com este, fica a raiz de 3. Então, nós temos estes dois resultados que são muito importantes, que é tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 e tangente de 60 é raiz de 3. Você vê que o cálculo continua. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai traçar retas aqui para ter uma altura do triângulo e que passe pelo centro do quadrado. Eu posso calcular a tangente de alfa, como sendo cateto oposto sobre cateto adjacente, como está aqui. O cateto oposto é SR, então a tangente de alfa é SR sobre a cateto adjacente. Cateto oposto sobre cateto adjacente. E o cateto adjacente dá L sobre 2. O 2 vai lá para cima e o L fica embaixo. Então, dividir por uma fração, o numerador fica aqui embaixo. Muito bem. E agora, qual seria o próximo procedimento? Eu sei que a tangente de alfa, então, ela é o cateto oposto sobre cateto adjacente, que dá 2SR, que neste triângulo aqui, ela dá duas vezes esse lado aqui, dividido pelo cateto adjacente, que é este pedaço. Então, acaba dando duas vezes SR sobre L. Então, e a tangente de 60? Aqui é 60 graus. De novo, a tangente de 60, ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ela é este pedaço, que é o RH, dividido por o cateto adjacente, que é L sobre 2. De novo, esse pedaço vira o 2, vai lá para cima, dividido por L sobre 2. Então, é importante que a gente entenda que eu posso escrever tangente de alfa relacionando com tangente de 60. E aí, o que eu faço? Eu isolo cada um desses pedacinhos da altura. Este aqui, este pedaço e este pedaço. Então, quem que é SR? Se eu passar o L multiplicando e o 2 dividindo, o SR ele acaba ficando L vezes tangente de alfa dividido por 2. E o RH? O RH fica L tangente de 60, que eu sei quanto é, dividido por 2. Então, eu posso dizer que a soma deste pedaço mais este pedaço de SR mais RH tem que dar o L. Ou seja, L é igual a L tangente de alfa sobre 2, que é o SR, mais L tangente de 60. E aí o que eu faço? Daqui para cá, eu divido todo mundo por L. Então, L dividido por L dá 1. L tangente de alfa sobre 2 dividido por L dá tangente de alfa sobre 2. Analogamente, esse número é obtido porque tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 60 dividido por 2 é raiz de 3 sobre 2. E aí, eu isolo a tangente de alfa. E isso implica que a tangente de alfa é 2 menos raiz de 3. Mas o problema não me pede a tangente de alfa, ele pede alfa. Então aí eu vou pegar todos esses resultados, que a tangente de alfa é 2 menos raiz de 3, bem como esses resultados que eu obtive aqui para a tangente de 30 e para a tangente de 60, que é raiz de 3 sobre 3 e raiz de 3, e vou calcular a tangente de alfa no próximo slide. Bom, aqui eu já escrevi que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, que a tangente de 60 é raiz de 3, que a tangente de alfa neste exercício é 2 menos raiz de 3, e eu pego uma expressão que é obtida da trigonometria, que é o chamado do arco duplo, né? Se você digitar na internet tangente de 2x, você vai ver que esta expressão é o que fornece a tangente de 2x ou a tangente de 2α. Muito bem, então, como eu tenho a tangente de alfa, eu jogo aqui, jogo a tangente de alfa ao quadrado aqui, e aí eu obtenho o resultado esperado, que vai ser escrito esse cálculo no próximo slide. Olha a trabalheira que dá. A tangente de 2α, 2 tangente de alfa, e a tangente de alfa está aqui.
1 menos tangente de alfa ao quadrado. Então eu jogo tangente de alfa ao quadrado aqui. Este cálculo está todo feito aqui. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí eu chego nessa expressão que a tangente de alfa é raiz de 3 sobre 3, depois de alguns cálculos. E os cálculos estão todos aqui. E aí, como a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, e a tangente de 2α nesse exercício deu raiz de 3 sobre 3, então eu digo que 30 é igual a 2α. Isso aqui é uma igualdade. Se 2α é igual a 30, α é igual a 15, como eu achei daquele jeito mais simples. Bom, pessoal, eu espero que vocês não me crucifiquem. Nós vamos fazer no próximo vídeo exercícios de geometria plana de maneira simples, que são típicos de concurso. Então, esse tipo de exercício nós vamos fazer no vídeo a seguir. Um abraço a todos e até mais!